Então, quando nós vamos olhar em Gênesis, capítulo 2, nós vamos perceber o que de fato é essa nefesh. A Bíblia diz que no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas, o fôlego de vida. Diga, fôlego de vida. O Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Algo muito interessante é que o homem passou a ser chamado ser vivente, alma vivente. Posso ouvir um amém? E essa alma vivente significa nefesh shahai. Ou seja, essa nefesh, com o corpo formado e o fôlego de vida, é de fato a alma do ser humano. É a intenção original de Deus. Sabe, irmão, você já passou alguma vez na tua vida que você comprou algo ou você ganhou algo e você não sabia como usar? Alguém já passou por isso alguma vez na vida? Você teve que ou ir para o YouTube, ou você teve que pesquisar, ou talvez você nem usou, pelo fato de você não saber como se usa, e às vezes era algo tão precioso, mas o fato de você não saber para quê, você ignorou. Assim é a nossa vida diante da presença de Jesus. Quando nós não sabemos que Deus soprou em nós o sopro de vida, nós levamos a nossa vida de qualquer jeito. Nós levamos a nossa vida de qualquer forma. Mas quando nós descobrimos e voltamos para a essência da criação, para a essência de Deus, irmãos, eu quero te falar, você começa a viver uma alma leve. E eu não sei, irmão, se tem pessoas aqui, eu acredito que sim, que estão hoje com a alma amargurada. E quando eu falo alma amargurada, é a vida. É o conjunto completo da vida amargurada. Mas eu creio, de verdade eu creio, irmão, eu creio, que se você se permitir nessa noite, o Senhor vai soprar o sopro de vida novamente, para que você viva novamente dentro do propósito do Senhor para você. Posso ouvir um amém? Então essa nefesh significa o fôlego dentro, que causa vida. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, porque eu fui atrás do batismo, e eu percebi que o povo judeu, ele tem um termo que eles falam muito, que é o termo nefesh shadashah. Essa eu não vou pedir para vocês falar, que nem eu sei. Nefesh shadashah. Eu falei, o que é isso? Shadashah, shadash, significa novo, renovado, fresco. E algo que é interessante é que não é algo consertado, mas é algo recriado, algo que nasce de novo. Quando a gente vai pesquisar o termo shadash, nós vamos perceber que Deus não está falando de algo que ele viu que não estava legal e ele simplesmente fez remendos. Mas a gente vai perceber que é Deus usando o termo para dizer algo que ele fez novo, recriado, refeito. E algo muito interessante é que em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus ele promete algo. Deus ele promete, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês um novo espírito. Acha aí para nós, Tainã, para todo mundo ler junto. Ezequiel 36, 26. E lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Ei, presta atenção. Se Deus, em Gênesis capítulo 2, já tinha soprado o fôlego de vida, o sopro de vida, isso automaticamente está dizendo para mim e para você que, ele já fez. Faz sentido ou não? Só que Ezequiel, ele diz assim, lhes darei um coração novo, e lhe soprarei um novo espírito. Ou seja,
Deus está dizendo que Ele é capaz de, mesmo em um ser vivente, Ele dá um novo coração e uma nova vida. Por isso que o Evangelho de Jesus acredita nas pessoas. Eu vou falar de novo, você não pode acreditar nas pessoas, mas Jesus acredita. Você não pode acreditar naquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, mas Jesus acredita, e por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu à toa, Jesus morreu porque Ele sabia que o Pai poderia dar um novo coração e um novo sopro. Um novo coração e um novo sopro. E esse novo sopro é essa Shadash, que Deus não vai fazer, não vai remendar. Deus vai fazer de novo. Pastor, pode um homem estando velho, estando grande, já tendo uma vida, Deus refazer um coração, dar um novo coração? Pode. Nicodemos chega para Jesus e diz assim: qual é a história essa de nascer de novo? Será que pode eu, depois de grande, voltar para a barriga da minha mãe? Jesus olha para Nicodemos e diz assim: você não entendeu. Você ainda não está entendendo aquilo que eu sou capaz de fazer. Porque Jesus, Ele olha para Nicodemos e diz: você, sendo mestre da lei, não entende essas coisas? Sabe o que Jesus está mostrando para mim e para você? Que Ele dá nova chance. Esse Nicodemos depois estava com Jesus. Sabe por quê? Porque ele recebeu um novo sopro, uma nova vida, um novo coração. Irmãos, novo coração, nova vida, novo sopro, é para quem quer. Eu vou falar de novo, é para quem quer. Nem todo mundo quer. Pastor, mas me explica melhor. O judeu, não só para o novo nascimento, que nós vamos estudar agora adiante sobre o batismo, mas os judeus tinham a característica de juntar as duas palavras, Nefesh, Shadashah. Por quê? Porque esse conceito judaico, ele representa alguém que passa por uma transformação radical. Diga comigo, transformação radical. É como se ele recebesse uma alma nova. É como, eu vou falar de novo, é como se ele recebesse uma alma nova. Nefesh Shadashah. Nome esquisito. Deve ter algum quezinho na língua para falar. Sabe quando que eles começam a falar? Essa Nefesh Shadashah? Quando Jacó luta com o anjo. Jacó tinha um nome. Jacó era Jacó. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, que marca a vida dele, Jacó, ele passa para os judeus como uma Nefesh Shadashah. Ou seja, ele recebe de Deus uma alma nova. É uma nova pessoa, não é mais Jacó, agora é Israel. Não é mais Jacó, agora é Israel. Ei, irmão, as pessoas estão querendo te qualificar por quem você era e pelos teus erros. E Deus está olhando para você dizendo assim: eu sou o Deus que te encontra. Eu sou o Deus que encontra contigo. Eu sou o Deus que muda teu nome. Eu sou o Deus que muda a tua história. Sabe, é o nosso Deus dizendo assim: as pessoas podem te caracterizar por quem você foi até uma hora atrás, mas se você tiver um encontro comigo, eu mudo a tua história para sempre. Nefesh Shadashah, alma renovada, alma nova. Eu creio que vai ter gente que vai sair deste lugar com uma alma renovada. Eu vou te falar, eu acho que não é só vocês não. Deus já está começando a falar com um monte de gente aqui, que diz: não aguento mais a alma do jeito que está. Eu preciso passar pela Nefesh Shadashah. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Oh, meu Deus. E então esse conceito no judaico, ele conversa diretamente com a história bíblica.
bíblica. Qual história é essa? Quando Jesus olha e fala através de Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não quer te remendar, lindão. O nosso Deus não quer fazer não, até tá legalzinho, até parece ser uma boa pessoa. Não, não. Ele quer soprar Nefesh Shadashah, alma nova, alma renovada. Ah, meu Deus do céu. Tem algum crente aqui que está entendendo? Eu creio que muitas pessoas sairão deste lugar hoje com uma Nefesh renovada, com a alma nova. Oriabaxou e cantarabaxê. E existem diversas formas, irmãos, de você ter uma alma renovada em Cristo, uma alma nova em Cristo. Em um culto como esse, em um momento de oração, em busca da presença do Senhor, em um choque de realidade espiritual, porque a gente passa por isso, com uma palavra profética. Você pode receber uma Nefesh Shadashah através de uma palavra liberada sobre a tua vida. Uma alma renovada através de uma palavra liberada sobre a tua vida. E você pode receber através de imposição de mãos, de homens de Deus sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Mas uma das formas mais incríveis e palpáveis para viver a Nefesh Shadashah é através do batismo nas águas. Essa aqui, irmão. Pastor, me explica melhor, por que no batismo? Você está pronto para eu mexer na tua teologia agora? Você está pronto para me falar algumas coisas para você agora que você vai dizer assim, não pode? Vamos lá? Diversas vezes na palavra do Senhor, nós vamos perceber Deus fazendo algo novo a partir das águas. Entenda algo. Não vai ser uma nem duas vezes, André. Vai ser diversas vezes aonde Deus faz algo novo através das águas. Diga, através das águas. A Bíblia diz que existe um rio que flui do trono de Deus. E esse rio tem nome: o Cristo. Irmão, se você começar a pegar aí, você faz alguma coisa, em nome de Jesus. Biblicamente, a imersão em água, a gente vai perceber que toda a imersão, o ato de submergir e emergir, ele tem um nome específico, que é chamado do grego batismo. Ok? Então, você precisa entender que no original bíblico, o ato do batismo é submergir, descer por completo. Diga, descer por completo. E subir de volta. Emergir, né? Subir de volta. O termo grego não sei, não sou grego. Baptizo significa literalmente afundar, mergulhar, imergir totalmente. Diga assim: afundar, mergulhar, imergir totalmente. Não é só respingar, não é só molhar, mas ser completamente coberto. Aonde não se enxerga mais nada. Sabe, por isso que se a pessoa vem se batizar aqui, ela fica com o nariz para fora, a gente... Dando a dica para vocês. Dá liberdade, amém? Se solta, para não precisar descer de novo.
Brincadeiras à parte. Por quê? Porque essa é, de fato, o significado de batismo. Imergir. Só que aí, irmãos, a gente vai para o livro de... Agora eu não lembro se é 2 Coríntios, é que eu anotei. Mas Paulo, ele diz bem assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. Ou seja, Paulo, ele usa o batismo, o submergir, como uma morte. Está fazendo sentido para você? Mas por que isso? Porque não tem como Deus fazer algo novo sem que antes morra aquilo que é velho. Existe uma geração de crente que quer viver o novo de Deus sem morrer porque é velho. Existe uma geração de crente que quer viver algo sobrenatural de Deus, mas ainda não decidiu matar o velho homem. Ai, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas ainda não confessou publicamente que morreu para si mesmo e nasceu para Cristo. Só que aí, irmãos, a gente imagina o quê? A gente imagina que o batismo ele foi usado só no Novo Testamento. Para quando Deus decidia fazer de uma pessoa alguém novo. Para Deus entregar uma nefesh shadashah para alguém, ele precisava descer no batismo. Mas na verdade Deus sempre usou as águas para trazer algo novo. Deus sempre usou o batismo para representar a morte do velho para o nascimento do novo. E aqui eu falei que eu ia mexer com a tua teologia. Gênesis capítulo 1. Tainã, vê para mim se você tem a versão Almeida Revista e Atualizada. ARA. Tem? Gênesis capítulo 1. Nessa versão aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos novamente. Volta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Acabou um raciocínio, correto? Um ponto final, acabou-se um raciocínio. Versículo 2. A terra, porém, vírgula, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Essa tradução é uma tradução que ela é a mais original. A gente vê na ACF também, Corrigida Fiel, mas essa é a mais original, que não trata a terra como era sem forma e vazia. Se você colocar na NVI, coloca na NVI para mim, por favor, Tainã. Ó, aqui a Bíblia vai dizer, versículo... A terra era sem forma. Você está vendo? Mas no original está dizendo a terra estava sem forma e vazia. Quando ela diz estava sem forma e vazia, significa o quê? Que outrora ela teve forma e foi habitada. Ok? Eu falei que eu ia mexer na teologia de vocês agora. Irmãos, a ciência sempre tentou justificar que não tinha como a terra ter só o tempo de Adão para cá. Que a terra tinha milhões e milhões de anos. Correto? Quem aqui já viu uma briga da ciência contra a teologia? Quem já viu? Acho que a maioria aqui já viu, né? A ciência dizendo, não tem como a terra ter só essa quantidade de anos. O crente que não estuda, diz o quê? Eu acredito no que a Bíblia diz e... Irmãos, de verdade, entre o versículo 1 e versículo 2 de Gênesis 1, é os nossos filhos, então, filho dos outros, né? Entre Gênesis versículo 1 e aquele ponto, e Gênesis versículo 2,
existe uma teoria, diga teoria. Essa é uma teoria que muitos cientistas, a maioria dos cientistas bíblicos, aqueles que estudam tanto a ciência quanto a Bíblia, eles acreditam nessa teoria. Que teoria é essa? Diga, teoria do gap. Diga comigo, gap. Ah, me ajuda, cara, essa é fácil. Diga, gap. O que é esse gap? É um intervalo entre a criação de Gênesis 1 e a formação de Gênesis 2. E nessa teoria, vários teólogos e estudiosos bíblicos, eles afirmam que ali nesse meio existe milhões e milhões e milhões de anos. Ok? Amém? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que existiu dinossauros, sim ou não? Sim ou não? Quem acredita que não existiu? Faz assim. Só tu, César? Está na Bíblia? E tem na Bíblia dinossauro? Tem. Leviatã. Biemonte. Vou ler. Pega aí então, César. Pega a tua Bíblia agora. Só vou parar nisso aqui agora para tu acreditar. Jó capítulo 41. Diz assim, versículo 1 ao 14. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã? Quem abriria as portas do seu rosto? Ou seus dentes está o teu terror? O Leviatã é como um dragão. Oi? Ó, cara. O Leviatã é como um dragão. Algumas pessoas... alguém já viu aqueles... não é tiranossauro, tem o nome de um dinossauro muito famoso. Rex. Tiranossauro Rex. As características estudadas é que Leviatã é parecido. Não, não é Tiranossauro Rex, não. O Rex não é aquele com a mãozinha assim? Não, o Leviatã é maior. Mas vamos lá. Deixa eu só achar onde que eu coloquei aqui, porque eu sabia que alguém podia ficar em dúvida. O estudo é grande. Jó capítulo 40, versículo 15 ao 24. Contempla agora o Biemonte. Achou aí? Colocou? Contempla agora o Biemonte, que eu fiz contigo. Come erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos e no seu ventre. Endurece a cauda como cedo. A descrição de Jó, capítulo 40, não combina com nenhum animal comum. Não pode ser hipopótamo, porque a cauda dele não é como cedro. Não pode ser um boi, porque a estrutura descrita é colossal. Muitos estudiosos associam o Biemonte a um dinossauro herbívoro, como o branquissauro ou o diplodocus, por causa do tamanho, cauda gigante e força. Isso aqui estudando com teólogos e cientistas. Ok? Ficou um pouquinho claro aí para ti? Agora eu vou te fazer uma pergunta, então, e você me responde. De onde veio o petróleo? Do quê? Oi? Tipo Godzilla, Da onde vêm os fósseis? Oi? Restos, todo cientista diz isso. Restos de animais. Quando se encontra fósseis de dinossauros em alguns lugares, vocês já viram fósseis de dinossauros? Quem é que não acredita? Só o César. Mas existem museus que existe datação dos ossos, irmãos. Alguém aqui já estudou sobre, lá na escola? Oi?
Esse é muito bom, eu vou botar a galera com medo. Isaías 27, versículo 1 diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Está começando, daqui a pouco começa a acreditar. Aí o que acontece? Nós vamos estudar e nós percebemos uma coisa. Você faz ideia de quanto do mar já foi explorado? 3 a 5% do mar já foi explorado. O restante é uma incógnita. Ninguém sabe. Existem profundezas que o homem nunca conseguiu chegar. Existem águas fundas que o homem nunca conseguiu alcançar. Está fazendo sentido aqui para alguém o que eu estou falando? Eu estou meio que confundindo vocês, mas daqui a pouco nós vamos ajudar. O que acontece? Nós vamos perceber que quando Deus, Ele estava a terra sem forma e vazia, é porque Deus estava fazendo algo novo. Porque a Bíblia volta lá, Tainã. Gênesis 2. Gênesis 1, versículo 2. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que é trevas? Ausência de luz. Faz sentido para você? Amém? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? A Bíblia está dizendo que acima das águas existiam trevas. Diga comigo, trevas. Só existia trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia diz que no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Vou falar de novo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que algo muito interessante é que a Bíblia diz: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Diga, todas as vezes, fala comigo, diga, todas as vezes que Deus vê que algo não está legal, Ele traz a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Ok até aí? Eu já preguei isso aqui outrora, mas eu preciso trazer para você. Muitos de nós achamos que a diferença entre dia e noite foi causada pelo sol e pela lua. Ok? Faz sentido isso para você, sim ou não? Sim ou não? Só que como é que pode ser sol e lua se o sol e a lua ainda não tinham sido criados? Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Olha o que a Bíblia diz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, segundo dia, no segundo dia. Ok? Até aqui, a luz já estava na terra? Sim ou não? Vamos, gente, me responda. A luz já estava na terra? A luz era o sol? Quem era? A luz que estava pairando sobre as águas e o Espírito que estava pairando sobre as águas era Cristo. Posso ouvir um amém? Pastor, por quê? A terra ainda não tinha aparecido.
Antes mesmo, presta atenção nisso, olha que choque. Antes mesmo da terra aparecer, já havia um Cristo acima das águas, esperando as novas vidas e o novo aparecer. Muitos acham que Cristo está embaixo das águas, quando a gente brinca. Se tu vê Jesus lá embaixo, no batismo, mas na verdade o Cristo está sobre. Não existia vida ainda, não existia terra, só existia água. Mas existia um Cristo que estava acima, esperando com que o novo fosse formado. Quando nós imergimos na água do batismo, lá embaixo, irmão, não tem nada. Só tem água. Mas a gente está dizendo, mas eu sei que quando eu subir agora tem um Cristo me esperando sobre as águas. Eu sei que quando eu subir, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas. A Bíblia fala, disse Deus também, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez, a porção seca chamou Deus de terra e os ajuntamentos das águas de mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Só que antes do novo, quem estava lá? Antes do novo, quem estava lá? Cristo estava lá. Irmão, antes de qualquer coisa nova, Jesus já está te esperando na linha de chegada. Antes do novo de Deus, na nefesh adashá da tua vida hoje, Jesus já está sobre as águas dizendo, eu já estou te esperando. A terra é então formada, daí a Bíblia fala ali que é formada Isso aqui, eu vou ter que ler isso aqui, irmão, porque isso aqui é muito forte. A porção seca então Deus chamou de terra, e viu Deus que isso era bom e disse, produz a terra, relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Houve tarde, manhã e manhã no terceiro dia. O que a árvore precisa para crescer? O que uma árvore precisa? O que uma planta precisa para crescer? Sol, luz. Faz sentido? Faz sentido para você, sim ou não? O que uma árvore precisa? Porque ela faz fotossíntese. Ela precisa de luz, sim ou não, igreja? Agora, como é que toda essa erva, todas essas árvores frutíferas geraram semente se ainda não tinha sol? Você tem que entender, irmão, que... meu Deus do céu, tem gente que não vai entender isso, mas... Você tem que entender, irmão, que não é obra de criação, é obra do Criador a tua vida. O fruto que você gera não é porque está no sol, é porque está em Cristo. Meu Deus do céu. O fruto que nós geramos não é porque nós temos alguns benefícios dos ambientes que nós estamos. Essas árvores, essas ervas, não tinha sol ainda, mas elas tinham Cristo. Irmão, eu quero que você entenda algo. Cristo é suficiente para te fazer crescer. Cristo é suficiente para te fazer avançar. Sabe o que está acontecendo? A gente está vivendo uma geração de crente que quer ter estar no melhor lugar, na melhor condição, do lugar mais top. O que você precisa é de Jesus, irmão. Porque se você tiver Jesus, até se não tiver sol, se não tiver lua, você floresce, você gera fruto, você gera semente. Aí sim, disse Deus lá em Gênesis 1:14, haja luzeiros no firmamento do céu,
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, para as estações, para os dias e anos. Eu não quero continuar nisso, mas o que eu quero continuar é dizendo: quando Deus formou a terra, antes de Adão, a terra estava num batismo, imergida em água, abaixo das águas. E o Cristo já estava pairando acima das águas. Meu Deus, tem alguém que está entendendo isso aqui hoje? Tem alguém que está entendendo isso aqui hoje? Sobre a nuvem representava a cobertura e a presença de Deus. No mar, imersão nas águas. Israel entrou escravo, saiu livre. Eu quero profetizar na vida de cada um hoje que vai descer as águas. Desce escravo, sai livre. Mata o velho homem, nasce o novo homem. Imerge o velho homem, nasce o novo homem. Quem está fora é o Cristo. Quem está fora é o Cristo. Quem está esperando é o Cristo. Meu Jesus. No batismo nós entramos escravos do pecado e saímos filhos de Deus. Ah, irmãos, todas as vezes que Deus queria fazer, Ele fazia com água. Josué teve que passar com o povo no Jordão. Os sacerdotes molharam os pés. Ah, eu preguei isso para a minha equipe esses dias atrás. Os sacerdotes molharam os pés. Seguraram a arca, seguraram a presença. Imergiram para o novo de Deus. Sabe, irmão, a gente vai perceber que Eliseu, antes de receber a porção dobrada, ele tem que se batizar. Ele passa por dentro do... Eliseu recebe o manto, ele passa pelo mar, ele vai para o outro lado. Primeiro ele se batiza, depois ele pega o manto. Tem alguém que está entendendo? Primeiro ele se batiza, depois ele pega o manto. Primeiro ele passa nas águas, depois ele pega o manto. A gente vai perceber que Ezequiel, ele diz: ei, eu sonhei. E eu vi que eu andava 1000 côvados e tinha águas que davam nos arteiros. Existiam águas que davam no joelho. Existiam águas que davam na cintura. Mas ele me disse: vai mais para frente, porque existem águas mais fundas. Existem águas mais fundas. Existem águas que não dá pé. O crente é chamado para andar em águas mais fundas. Nós somos chamados para andar em águas aonde que nós não temos mais a nossa segurança própria. A nossa segurança é Ele. Tem alguém que está entendendo isso aqui? A nossa segurança é Ele, não é em nós. Irmãos, João Batista diz assim: eu batizo com água, mas virá aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés, e Ele batiza com Espírito Santo e fogo. Oriabaxoi e cantará. É tudo por Ele, irmãos. Jesus vai estar do outro lado aqui. Vai ter gente que vai ter uma alma nova hoje.